noite, graças e paz a todos. A gente vai estar começando mais uma vez o culto em Natal. E hoje estarei lendo o capítulo 55 de Isaías. E antes de começar a ler, eu gostaria de dar alguns avisos, verificar se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a adorar a Deus. E esse capítulo 55 de Isaías, Deus usa o profeta para chamar os exilados na Babilônia para retornarem a Jerusalém e serem restaurados, tanto como nação como espiritualmente. Aí me acompanha a leitura do capítulo 55, então. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e um governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Amém. Eu gosto bastante da versão Nova Almeida atualizada, que o título dela é assim: O Convite Gracioso de Deus. E esse convite se estende a todos nós nessa noite. Alguém tem sede? O Senhor nos convida a ir ao seu encontro e saciar a sede de estar na sua presença. Alguém tem fome? O Senhor nos convida a se alimentar da tua palavra. E assim como a chuva e a neve permanecem na terra, para que a terra regala e faz brotar as sementes e gerar frutos, assim a palavra de Deus, que sai da boca dele, nunca volta vazia, mas faz o que o Senhor deseja e atingirá o propósito para o qual ele enviou. Não é maravilhoso essa promessa? Amém. Então, convido a todos a estar com os ouvidos atentos nesta noite, para que Deus envie a sua palavra e nos sacie com a sua presença, com a sua sabedoria, com seus ensinamentos, e gere frutos em nossos corações. Amém? Amém. Convido a todos a ficar em pé para orar mais uma vez. E o Ministério de Louvor pode vir à frente, por favor.
de Jesus, nós oramos e agradecemos por esse dia, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, que queremos ir ao seu encontro, queremos estar nos alimentando, nos saciando da fonte verdadeira que é o Senhor, da fonte que emana do seu trono, Senhor. Queremos nos alimentar da tua palavra, queremos estar buscando a tua presença. Cria em nós um coração com expectativa, Pai, uma expectativa de estar sempre no meio do Senhor, sempre estar diante de ti, buscando o Senhor. Como diz o salmista, não temos bem nenhum além de ti, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando dos nossos corações dessa noite, que possamos estar atentos à tua palavra, que a tua palavra, assim como a parábola do semeador, que ela caia nos nossos corações e seja um solo fértil, que venha a gerar frutos em nossa vida, que o Senhor possa estar trazendo bênçãos da nossa vida. Que o Senhor abençoe essa noite, Senhor, abençoe os louvores, que seja um aroma agradável ao Senhor, Pai, que todo louvor seja para a Tua glória, para a Tua honra. Estamos aqui para Te honrar, Te adorar, Senhor. Abençoe também a pregação, abençoe o pregador, que o Senhor possa usá-lo, a vida dele, para falar em nossos corações, que a sua palavra toque em nossos corações, seja edificada, que possa passar céus e terra, mas sua palavra não passará. Que o Senhor possa estar edificando em nossas vidas e que possamos sair daqui renovados, restaurados, e que lá fora possamos dar um bom testemunho e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor. Amém. Este momento também é um momento que nós temos a liberdade de ofertar, dizimar na casa do Senhor. Quem veio preparado para este momento, a caixinha está aqui na frente, vocês fiquem à vontade para poder entregar. Antes da gente louvar, eu queria ler uma porção da palavra do Senhor, que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, que fala assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A palavra do Senhor diz que aquele que confia nele, a esperança é nele, a vida dela é enraizada, pode passar o vento que for, pode passar a dificuldade que for, mas a gente vai estar lá, sempre firme, né? A gente não vai ser abalado neste momento. Então que neste momento a gente possa cantar, refletir nessa palavra do Senhor, que a gente possa lembrar, né, que o Senhor é fiel conosco em todo o tempo, e que nós possamos analisar nossa fidelidade para com o Senhor também. Amém? Oh
vendo, Pai. Oh, Pai, eu sei que nada que nós façamos, ó Pai, poderá pagar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Mas que nós possamos buscar cada dia mais, Senhor. Ó Pai, a Ti, ó Deus, a Tua presença, Senhor, a Tua palavra, ó Deus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o Seu amor, Ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o Seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o Seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Oh Deus, não é sobre mim, Pai, não é sobre nós, Pai, é tudo sobre Ti, Senhor. Oh Deus, Pai, mesmo que os montes, Pai, sumam, ó Deus eterno, o Teu amor sempre permanecerá, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o Teu
Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, confiar somente em Ti, Senhor. Ó Pai, que possa vir o vento que for, ó Deus eterno, mas que nós possamos estar enraizados, ó Deus eterno. Ó Pai, na Tua rocha, ó Pai. Oh Deus, em nome de Ti, Senhor, continua falando aos nossos corações, ó Deus eterno. Oh Pai, abençoa a vida, Senhor, do pastor, ó Deus, que ministrar a Tua palavra, Senhor, nesta noite, ó Pai, que nós possamos sair transbordantes e cheios, Senhor, de Ti, ó Pai. Em nome de Ti, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Amém. Pode tomar assento. Quantos estão felizes por essa noite? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Bom, primeiramente, antes de começar, eu queria dar as boas-vindas. Nós temos nosso irmão aí, Fernando, que está conosco essa noite. Fernando e seu filho Vinícius, é isso? Sejam muito bem-vindos. Vinícius, seja bem-vindo sempre aqui. Fernando, as portas estão sempre abertas. Quem sabe numa próxima oportunidade nós podemos aí conhecer a sua esposa. Amém? Bom, dito isso, enquanto as crianças vão estar saindo, eu peço para que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vou só pedir para o Kevin acender aqui para mim, Kevin, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Nós estamos aí e vamos iniciar hoje, então, o capítulo 3 desta carta que nós estamos aprendendo. Amém? Qual é o nome da série da nossa mensagem? Comunidade cativante. Nós estamos nessa série de mensagens aprendendo com esta comunidade tão cativante do Senhor Jesus Cristo. E quantos têm aí sendo abençoados por essa palavra? Amém. Amém? Então, que você possa estar hoje disposto, que Deus renove a sua mente, o seu coração, né? Eu creio que muitos trabalharam hoje, tiveram uma semana bem intensa, mas que o Senhor te dê agora ouvidos para que você possa ouvir com o coração nesta noite, amém? Todos acharam 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, no término da leitura eu quero orar com vocês, amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzissem, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus prepare o caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus em todos os seus santos. Vamos orar? Pai, nós queremos agora colocar as nossas vidas diante do Senhor.
Como foi cantado aqui, Senhor, tem tudo a ver contigo, não conosco, Senhor. Por isso nós queremos aqui neste momento pedir-te, Senhor, aquieta o nosso coração. Deus, renova a nossa mente, tira toda a sonolência, toda a distração, e as preocupações, Pai, elas possam ficar do lado de fora. E se possível, a nós sairmos dessa porta, Senhor, que elas não voltem às nossas vidas, tirando a nossa paz, roubando, Senhor Deus, a nossa comunhão com o Senhor, Senhor. Usa a minha vida com poder e graça, Senhor Deus, que nesta noite, Senhor Deus, a Tua palavra encontre ouvidos aqui, principalmente corações dispostos a ouvir, ó Deus, e dar frutos para o louvor da Tua glória, que eu oro e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando ele começa no versículo 17 do capítulo 2, o apóstolo Paulo ali, ele estava muito agradecido a esta igreja e algo estava acontecendo ali. Fala que esses irmãos, eles estavam recebendo a palavra como ela verdadeiramente era. E como que eles receberam essa palavra? Como palavra de Deus. E como Paulo sabia que eles haviam recebido a palavra como ela verdadeiramente ela era? Porque a palavra estava agindo com eficácia no coração. Eles estavam ouvindo a palavra, mas aquilo eles estavam tomando a sério aquela palavra, tanto que ela estava produzindo frutos. E Paulo fala, olha, nós louvamos a Deus que vocês recebem a palavra. E aí nós aprendemos na semana passada quantos de nós demos importância à palavra de Deus. Aqui é um dos momentos onde nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus ser pregada, amém? E a instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo para o sucesso do ministério é pregue a palavra. É porque é a palavra que vai produzir vida, é a palavra que não volta vazia, como disse Daniel aqui no começo. Mas ele também traz uma palavra de encorajamento, dizendo que aqueles irmãos haviam se tornado imitadores das igrejas que estavam onde? Na Judéia. E aí ele dá uma descrição das igrejas, dizendo que elas foram perseguidas pelos seus próprios conterrâneos, os seus próprios compatriotas. E aí ele traz o exemplo de Jesus Cristo e os profetas que foram perseguidos. E nós já conhecemos a história que Jesus Cristo foi perseguido duramente até a sua própria morte. Ele fala, olha, vocês se tornaram imitadores deles. Não porque eles haviam conhecido, mas porque eles também estavam sofrendo por causa dos seus próprios compatriotas. E o fato de nós sofrermos não é uma novidade. Nós vamos aprender isso mais uma vez, e em todo momento a Bíblia está nos encorajando no meio do sofrimento. Quantos não passaram por sofrimento nessa época de coronavírus? Nós já estamos desde o mês 4 privados nessa ida e volta. Países já começaram no final do ano passado, outros se intensificaram em janeiro, fevereiro. Mas nós experimentamos de alguma maneira algum tipo de aflição. Uns perderam o emprego, outros chegaram a ser internados, pessoas muito próximas nossa chegaram à beira da morte, a serem entubados, outros partiram. Mas aqui, de alguma maneira, ele quer mostrar que nós passamos por tribulação, e provavelmente a tribulação pelo qual Paulo estava falando aqui era por causa da palavra. Porque de alguma maneira, se você é um cristão, você vai acabando sofrendo por causa da palavra. Se você leva a palavra de Deus a sério, de alguma maneira você vai ser confrontado, você vai ser rejeitado. Nós temos o inimigo da nossa alma. E quem é o inimigo da nossa alma? Quem impediu Paulo de descer para visitar os seus irmãos? Satanás. E ele vai falar algo a respeito disso aqui mais uma vez nessa noite. Então nós temos o inimigo das nossas almas, nós temos a nossa natureza caída que luta, nós queremos fazer a vontade de Deus, ao mesmo tempo a nossa natureza não quer fazer a vontade de Deus. Nós temos um mundo que está batendo a nossa porta dia após dia, está socando valores dentro de nós e dos nossos filhos. Antigamente, nós que somos mais velhos, para a gente fazer besteira a gente tinha que sair. Hoje não, você liga, aperta ali, colocou a internet, a besteira entra já para dentro de casa muito rápido. Apesar que o problema nosso é no coração, não está lá fora, essas coisas só vêm para alimentar-nos, mas elas têm entrado dentro do nosso lar e têm trazendo aí aflições para nós. E Satanás, ele tem usado muita estratégia para atacar as vidas. E aí o apóstolo Paulo consola eles, olha, vocês estão sofrendo aflições, mas permaneçam firmes. Por quê? Porque a igreja é de Deus, elas está fundamentada onde? Quem que é o nosso fundamento? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha, por mais que eles perseguem, ele fala, eles estão desagradando a Deus, porque quando perseguem a igreja é o próprio Deus que ele persegue. Mas diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque ela está fundamentada sobre aquela pedra. Quando Pedro fala sobre essa declaração de que eu sou Cristo, a minha igreja está fundamentada e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Amém? Amém. E a igreja foi duramente perseguida desde os primórdios e elas permanecem de pé. E ela vai permanecer de pé até que o Senhor
volte. Ele volta, amém? Amém. Amém. Então ele fala que a igreja voltará, ele quer encorajar a igreja de Deus, está firme em Cristo Jesus. Não fique aí desencorajado, porque irmãos nossos sofreram e nós vamos sofrer também. E aí Paulo explica para eles que ele não foi ali, saiu fugido, mas ele foi arrancado. E uma das versões fala orfanados, a outra fala que ele foi retirado, ele foi privado. Então seja assim, Paulo, eu não saí daí fugido como alguns estão falando que eu saí. Eu só saí do meio de vocês porque nos arrancaram daí. Porque se fosse assim eu permanecia no meio de vocês. E Paulo amava aquela igreja a tal ponto que ele queria estar com seus irmãos. E uma das coisas que nós falamos na semana passada é quanta saudade nós passamos durante esse tempo. Eu não sei você, para mim era muito estranho. Eu tenho 3 filhos, eu tinha que gravar o culto online. Era eu e a câmera na minha frente. A minha esposa tinha que trancar a porta do outro lado para atender as crianças lá na sala para que eu fizesse o culto aqui. Era muito estranho, eu ficava falando assim, sozinho, né? E eu sentia falta desse momento, tanto que a gente ficava um tempo ali, mas não é igual, é o paliativo. Paulo entendia que a carta era um meio, mas não era o suficiente, ele queria estar com seus irmãos. Enquanto ele não pudesse estar, ele estava escrevendo carta, e nós vamos ver a outra ação de Paulo aqui, o quanto ele amava aquela igreja. Nós podemos ser privados de alguma situação, ficar na cama por alguma enfermidade, o coronavírus pode ter nos privado de alguma maneira, mas o desejo não pode sair de dentro de nós. Esse desejo de estar com a igreja, ele está brotado no nosso coração. E Paulo demonstra isso muito claro. Eu fui te arrancado, mas eu tentei voltar por 2 vezes, mas ele fala aqui, quem o impediu? Satanás o impediu. E ele entendeu ali que Satanás havia impedido de ele estar no meio da igreja. Então Paulo fala, olha, se dependesse de mim eu já estava com vocês, mas eu não consegui estar com vocês. Mas agora Paulo então, não contente com isso, não contente somente de ser arrancado, e não contente somente de tentar voltar e Satanás o impedir, nada impede o apóstolo Paulo, ele ainda continua com esse desejo intenso por esta igreja, e ele quer visitar essa igreja. E olha o que ele vai dizer aí no versículo 1, ele vai dizer assim, por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos quem? Timóteo, nosso irmão e cooperador em Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e para dar ânimo a vocês aonde? Na fé. Olha só que interessante. Paulo enviar Timóteo aqui, ele poderia fazer aí cessar essas acusações que estavam vindo sobre ele. Que havia aí, homens haviam se levantado, provavelmente os filósofos e enganadores que haviam naquele tempo, que nós já tratamos nas pregações passadas. E eles estavam falando, ó, Paulo esqueceu de vocês. A única coisa que Paulo veio fazer no meio de vocês, Paulo e Silas de Timóteo, foi o seguinte, reconhecimento pessoal, eles queriam arrancar dinheiro de vocês. E aí Paulo lembrou a igreja, né, não dá para falar muito, né, já está na pregação passada, que ele tratou a igreja como uma mãe, ao ponto de dar a própria vida, tratou a igreja como um pai, exortando, consolando e dando testemunho. E aí agora de novo ele fala assim, olha, eu tentei ir, fui privado, Satanás por 2 vezes me impediu de ir, mas agora, olha, ele fala, eu não estou conseguindo mais esperar, em outras palavras, eu não estou conseguindo aguentar, eu quero saber como vocês estão. Hoje é muito fácil, hoje a gente liga, né, o celular, manda uma mensagem, né, e dá um jeito de fazer. Mas suponhamos que esses irmãos estivessem na Coreia do Norte hoje, que nós não conseguimos o acesso tão fácil. Imagina o nosso coração como estaria nesse momento. Como estará? Será que está meu irmão lá na Coreia do Norte? Sendo que lá é tudo monitorado. Você não consegue ter um acesso tão fácil. Naquele tempo era a mesma coisa. Para você ter comunicação, nós já falamos isso em cartas anteriores, você tinha que pegar uma pessoa de confiança, colocar uma carta na mão dela e enviá-la com essa carta para esta igreja. Então Timóteo era essa pessoa que estava indo para levar a carta, e ele fala, olha, achando melhor aqui então permanecer sozinho em Atenas, nós enviamos Timóteo para vocês. E entenda aqui que ele vai usar a questão no plural. Quando ele fala no versículo 1, Paulo vai dizer assim, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Então, se sozinhos aí pressupõe que Paulo não está sozinho. E nós já sabemos que Paulo tinha 2 companheiros que nós já tratamos da carta. Um é Silas. E o outro? Silas e Timóteo, que é Silvano. Então ele fala, ó, achamos melhor permanecer sozinhos, mas vamos enviar Timóteo para vocês. Então se pressupõe aqui que quem vai ficar com Paulo é Silas, amém? Mas só que é interessante que quando você vai ver lá Atos capítulo 18, no versículo 5, Paulo ele vai para Atenas.
E é da onde ele fala, eu permaneci sozinho em Atenas. E quando ele vai de Atenas para Corinto, ali no versículo, em Atos 18:5, fala que depois Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, que é a cronologia da viagem missionária dele. E aí pressupõe que sim, Paulo ficou um período com Silas ali, e depois quando ele parte de Atenas para Corinto, ele vai sozinho para este local, pressupondo que ele fala lá que tanto Timóteo quanto Silas estavam voltando da Macedônia para encontrar com Paulo. Então quer dizer que Timóteo foi enviado primeiro, e se entende que o próprio Silas foi enviado não para Tessalônica, mas para Filipos. E aí Paulo fica sozinho. Agora olha o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, ele preferiu ficar sozinho do que deixar aquelas ovelhas como se elas tivessem sido abandonadas. E olha só que ele vai para Atenas, que era um lugar muito perigoso, que era uma cidade idólatra. Depois você vai ler lá Atos 17, que ele chega lá e vê que os homens eram muito religiosos. E aí ele encontra uma bestinha para falar do evangelho, né, ao Deus desconhecido. E depois ele vai para Corinto também. Então Paulo está a perigo sozinho, mas ele fala assim, eu preferi ficar sozinho, mas eu enviei Timóteo, porque eu já não aguentava mais, eu queria saber como é que vocês estavam, como é que estava aí a fé de vocês. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não vai enviar qualquer pessoa, ele vai enviar o seu filho na fé, chamado Timóteo. E é o que ele vai dizer no versículo 2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. E olha só que interessante, ele vai apontar aqui para algumas características de Timóteo. Primeira coisa que ele vai falar, que Timóteo é um irmão. Ou seja, quando ele fala que Timóteo é denominado como irmão, ele quer pressupor aqui que pela graça ele pertencia à mesma família. Que o único pai é Deus. Em outras palavras, ele está falando assim, eu estou enviando um cristão para vocês. Um irmão na fé, eu estou enviando Timóteo. Então, antes aqui de anunciar as habilidades e as qualidades de Timóteo, ele quer passar para esses irmãos que eu estou enviando, antes de tudo, um irmão em Cristo. Porque a gente corre o risco, e a gente, não sei se você já ouviu história, pessoas que são levantadas no ministério simplesmente porque tem uma carisma, simplesmente porque tem um jeitinho, né, diferente, e aí eles pegam lá e falam, eu acho que você pode ser pastor, hein? Acho que você pode ser líder de ministério. Por quê? Porque fala muito bem, articula muito bem, tem uma oratória, aí coloca a pessoa lá. E aí você descobre que não é cristão, que tem de história de pessoas que estão à frente do ministério, pastores que não são convertidos. Isso parece um escândalo, mas acontece. Simplesmente por quê? Porque tem lábia, conquista o povo. O que importa é que ele, né, tem um dom. Não, ele fala, esse irmão é irmão em Cristo Jesus. Antes da habilidade, Paulo estava preocupado com a fé. Eu estou enviando um cristão para vocês. E ele fala ainda que ele é um cooperador, no versículo 2. Cooperador aqui quer dizer ministro, tá bom? Talvez algumas versões vai falar que ele era um ministro. E a palavra aqui, ministro, vem do grego diáconos. Quem sabe definir a palavra diáconos? Servos. Então, olha só que interessante, né? Hoje nós temos ministro da justiça, ministro, né, da educação, ministro. Em outras palavras, eles estão a serviço. E nem sempre acontece isso, infelizmente, né? Não estão a serviço do povo. E entende-se aqui que Timóteo era um cooperador, um ministro, um diácono, um servo. Estou enviando um cristão. E eu estou enviando um cristão que é um servo. Ele está aí para servir vocês. E é interessante que se você abrir, vai comigo lá, Filipenses no capítulo 2. Paulo já, quando havia enviado Timóteo a Filipos também, ele fala de algumas qualidades de Timóteo. Filipenses 2, do versículo 19 ao 21. Vou pedir para o nosso irmão Daniel ler para nós. Filipenses 2, 19 ao 21, por favor, Daniel. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não o de Jesus Cristo. Uau. Então ele fala ali em Filipos, ele já também havia enviado Timóteo, a gente já estudou, né, a carta de Filipenses, e ele fala ali, olha, eu estou enviando Timóteo brevemente, mas olha o que ele fala no versículo 20, não tenho ninguém como ele. Ou seja, eu estou enviando o que eu tenho aqui de melhor para vocês. E Timóteo era esse homem de caráter. Quando você vai ler Atos 16, ele fala que os irmãos, antes de Paulo conhecer ele, os irmãos já davam testemunha. É como se eles falassem assim, rapaz, você tem que conhecer um menino chamado Timóteo. Ele era jovem, de bom testemunho. Aí Paulo conheceu ele e integrou ele nessa viagem missionária.
Timóteo era um menino de caráter, ele era um jovem, mas ele era um jovem temente a Deus. Ele fala, não tem ninguém como ele aqui, estou enviando ele para vocês. E quando ele envia para Tessalônica, ele fala, ele é um cooperador e ele também é um ministro. É interessante que esse cooperador, ele vai falar no versículo 2, que ele é um cooperador de quem? Se você saiu do texto, lá no versículo 2 do capítulo 3, ele fala aí que o Timóteo é cooperador de quem? De Deus. Olha só que interessante, ele era um cooperador de Paulo, sim, mas acima de tudo de quem? De Deus. Então entende que quando você serve a obra, a quem você serve? A Deus. Quando Deus te chama para cooperar no seu reino, a quem você está? A serviço de quem? De Deus. Então ele é um cooperador de Deus. E olha só que interessante, e justamente no versículo 21 que o nosso irmão leu, Daniel, fala, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Cristo. E Timóteo, ele estava a serviço de Deus, ele estava buscando servir a Deus. Então quando nós servimos o nosso irmão, servimos o reino, servimos a igreja, é a Deus que nós servimos. Amém? Então Timóteo era esse homem que servia ao Senhor, servindo os seus irmãos. E Paulo deixa claro aqui ainda no versículo 2 o propósito de ter enviado Timóteo. Timóteo não foi só para aliviar a carga dos irmãos, que também era, mas ele vai dizer aqui o que ele foi fazer no versículo 2 ainda, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Então olha só, por conta das perseguições, das calúnias que aqueles irmãos estavam sofrendo, Paulo entendeu que aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos na fé. Quantos aqui já tem mais de 5 anos aí na caminhada cristã? Quantos? 5 anos? Tem alguém com 1 ano, 2 anos aí de caminhada? Mais novo? Acho que todos aqui já passaram mais ou menos 5 anos. Então olha só que interessante aqui. Ele fala assim que, olha, eu estou enviando Timóteo aí para vocês, porque ele vai fortalecê-los e ele vai dar ânimo na sua fé. Não precisa levantar a mão não. Mas quando você já ficou desanimado na caminhada cristã? Só eu? Já tem aquele desânimo assim, você fala, Senhor Jesus, será, hein? Esses dias eu conversei com um rapaz que ele falou, irmão, não é fácil ser cristão. Eu falei, não é simples não, mas Deus dá força. E olha só que o desânimo muitas vezes bate na nossa porta. E olha só que ele fala, olha, eu estou enviando ele justamente para isso, para fortalecer e dar ânimo a vocês. E se tem uma coisa que nós precisamos ser, queridos, é ser fortalecido e ter ânimo na nossa fé. Quantas vezes um irmão teve que encostar do nosso lado e falar, não para não, irmão, eu estou com você, vamos orar, tentando trazer ânimo à sua fé, fortalecer a sua fé, porque ele sabe que quando o dia difícil chega, querido, se a gente estiver com a fé enfraquecida, nós temos uma tendência muito grande de abandonar, de cair, de desanimar, de não ter vontade de fazer nada. O que nós precisamos é ser fortalecidos e termos a nossa fé animada para os tempos difíceis. Porque quando chega o tempo difícil, você precisa estar preparado. E o tempo difícil, ele existe. E eu lembro que me convidaram para pregar na igreja de Ueno no primeiro domingo do mês desse ano de janeiro, né? Eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar lá? O que eu vou falar? Eu falei, eu podia trazer uma palavra de sonhos e projetos. É o primeiro culto do ano, né, irmão? E eu trouxe uma palavra de encorajamento que estava relacionado com tribulação. Que ali dizia que nós precisávamos se revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Meu Deus, e quando chegou no mês de fevereiro, eu tenho a notícia que estava chegando o coronavírus. E para nós que vamos fortalecendo a nossa fé, talvez você vive o melhor dia da sua vida. E ali tinha um casal que era recém-casado. Então aí, ó, vivendo o melhor dia da sua vida igual esse casal. Mas queridos, nós precisamos ser fortalecidos porque o dia mal conhece o endereço da nossa casa. E esse dia mal pegou muitos de surpresa com o coronavírus. A parte do coronavírus nós temos os nossos problemas particulares. E quão importante nós fortalecemos a nossa fé para não desanimarmos. E Paulo entendia isso. Aqueles irmãos estavam passando tribulações por conta dos conterrâneos. Ele fala, estou enviando Timóteo, eu não estou aguentando, eu nem sei como é que vocês estão, mas eu vou enviar Timóteo porque eu quero que eles fortaleçam a fé de vocês e dê ânimo. E ele ainda fala no versículo 3, olha só, Timóteo foi aí enviado assim para dar ânimo, fortalecer, mas ele vai falar aqui também para que eles não ficassem abalados. Ele fala no versículo 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. É justamente isso, o fortalecimento e o ânimo na fé, para que nós não venhamos a esmurecer no dia da tribulação, e esse é o propósito aqui. Nós precisamos fortalecer para não sermos abalados nos dias da tribulação, amém? Versículo 3, ele vai falar, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Essa parte, queridos, que você queria arrancar da Bíblia.
Essa é a parte que você não queria que tivesse na Bíblia. É uma das coisas que eu falo. Esse povo recebeu a palavra como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Mas existem palavras da Bíblia que é difícil. Você fala assim, rapaz, será? E uma delas é essa aqui, do versículo 3. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Aí eu tenho perguntado para a Bíblia. Para isso o quê? Passar por tribulações. É a vida do cristão. Está amarrado, né? Quem já ouviu essa expressão? Quando você ouve falar de tribulação, você logo quer amarrar a situação. Mas ele fala, para isso nós fomos designados. E pelo simples fato de nós sermos cristãos, nós vamos passar por tribulações, como eu tenho falado. 2 Timóteo capítulo 3, 12 diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que no mundo teríamos aflições, ou não? Tendes bom ânimo, eu venci. Esse é o discipulado. Jesus, quando chamava o povo para segui-lo, ele falava assim, tome a sua cruz e me segue. Ele não falou que não teríamos problemas, perseguições, nada disso. E ainda ele fala assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Jesus já estava falando, justamente por nós parecermos com Cristo, de alguma maneira nós vamos passar por tribulações. Só relembrando vocês, 1 Pedro 4,12, quando Pedro fala lá, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los como algo estranho estivesse acontecendo. E o fogo ardente ali era a provação. Lembra a expressão do fogo ardente? Era aquele ourives que pegava aquele material bruto que tinha o ouro ali, junto com as suas impurezas, e colocava no fogo, para que aquelas impurezas queimassem e ficasse somente o quê? O material valioso, que era o ouro. Não se impressione, não se surpreenda. Não fique assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que tanta perseguição? Por que tanta aflição? Não. Ali em Pedro nós aprendemos, Deus está purificando você. Deus está tirando as escórias. E é num momento difícil da vida que Deus trata com a gente. Até então a gente acha que está muito bem, que a nossa fé está muito bem resolvida, o nosso amor pelo nosso irmão, então, só like no Facebook. Mas quando o irmão pisa no seu calo, aí você fala, aí você tem que amar o irmão. Você... será, Jesus? E é na hora, porque quando nós vamos aprender a amar se não for no dia que nós precisamos amar de verdade? Quando é que nós vamos perdoar se não tiver ninguém que nos machuque? Isso é quando a gente não machuca ninguém também, e precisamos do perdão no próximo momento. Nós precisamos, e é no dia da aflição que nós aprendemos a confiar no Senhor. Até então a gente acha que confia, mas no dia mesmo que não tem nada para se agarrar, né? Parece aquele tripulante em alto mar, onde afunda o barco, você não encontra nada. Você encontra só os destroços do barco. O que tiver, você agarra. E parece que tem épocas que Deus nos leva para esses mares, para deixar assim, olhar que não tem nada para se agarrar, somente Ele. E graças a Deus que Ele é o suficiente, amém? Então aí, em meio às provações e lutas, Deus Ele trata conosco. E aqui, nesse texto, Ele fala, olha, ninguém seja abalado pelas tribulações, porque vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. A tribulação ela vem sobre a nossa vida, e aqui Paulo está falando para esses irmãos. E os Tessalonicenses aqui eles são lembrados que eles não deveriam tomar também essas tribulações como surpresas. E é justamente o que ele vai falar no versículo 4. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos o quê? Perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Então, Paulo quer lembrar, vocês estão sofrendo perseguição agora, mas eu quero falar para vocês, lembra quando nós estávamos aí com vocês? Nós falamos para vocês, não falamos que vocês já sofreram perseguição? Então, não fomos perseguidos? Fomos. E aí? É como vocês bem sabem. O discipulado é esse. Não tem aquela ideia, né? Vocês vêm para Jesus e parem de sofrer. Tem uma placa de igreja que prega isso aí. Venha para Jesus e pare de sofrer. Pelo simples fato, queridos, de nós parecermos com Cristo, nós vamos passar por tribulações, e Paulo fala sobre isso. E aí Paulo, quando ele fala aqui que realmente aconteceu a perseguição sobre a vida dele, ele quer trazer à mente aquilo que ele já falou nessa carta que ele sofreu lá em Filipos, que está lá em Atos, no capítulo 16, e também, Atos capítulo 17, perdão, e também da tribulação que esses irmãos aqui no tempo presente, né, de Tessalônica, estavam passando pelos seus conterrâneos. E nós precisamos falar de tribulações no nosso meio, porque elas acontecem na nossa vida, e nós devemos estar o quê? Preparados. E aí no versículo 5, então, ele vai começar a explicar aqui. Por essa razão,
Não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o vosso esforço. Então ele começa dizendo, por essa razão, Paulo, que razão? Pela razão de tudo que eu tenho falado desde o capítulo 2, 17. Pela razão de vocês serem perseguidos pelos seus próprios conterrâneos, pela razão de vocês acharem que nós saímos daí fugidos e eles estão falando mentira a nosso respeito, pela razão de que agora vocês também estão sofrendo por parte dos seus próprios conterrâneos. Por essa razão, não suportando mais, eu enviei Timóteo. Então, sabendo que vocês estavam passando apertado, eu falei, é como se ele falasse assim, Timóteo, por favor, vai você lá que eu quero saber como está a fé desses irmãos. Eu quero saber se eles continuam acreditando naquilo que nós pregamos a ele. É isso que ele está falando no versículo 5. E ele vai dizer aqui a causa disso tudo. Olha só o que ele vai dizer. A fim de que o tentador não os seduzisse. E olha só que interessante. Paulo aqui, ele estava privado dos seus irmãos e ele já foi impedido por Satanás, como eu tenho falado, por 2 vezes, de voltar a ver os seus irmãos. Mas agora aqui no versículo 5... ele está com medo de, por causa dessas tribulações, os próprios irmãos deles que ficaram ali na cidade de Tessalônica não fossem o quê? Seduzidos por Satanás. Satanás é perito nisso. E a gente acha que Satanás muitas vezes vai aparecer de chifre, né? Aquele tridente, igual no desenho do Pica-Pau. Né? Eu já tenho falado, você toca a porta lá e o Kevin olha lá e fala, pai, não abre não, é o Satanás, está de chifre, está de... Não, muitas vezes Satanás vai aparecer como um anjo de luz, com a coisa mais deliciosa do mundo para você. Ele apareceu para Eva numa sedução, falando que a árvore era bela. Deus falou que não pode comer? Não falou isso não. Ele sabe que o dia que você comer, você vai se tornar como ele. Sedução. Aí Jesus vai para o deserto, 40 dias sem comer e sem beber. Tu eres o filho de Deus? Estava falando a verdade. Então não darás ordem, pula daí que os anjos, dará ordem aos anjos que ele vai pegar você. Transforma aí as pedras aí, ó, em pão. Sedução, necessidade, no dia da tribulação, no dia difícil. E Satanás, ele vem tentar. E aqui a tentação poderia ser na vida desses irmãos, quando você estivesse passando pelo dia difícil, e alguém chegasse e falasse assim para você, cara, deixa disso, não pensa não. Eu não sirvo a Deus e estou melhor que você. Você serve a Deus, olha o jeito que você anda. É só provação, só paulada, só paulada. A pessoa pode olhar assim e falar, verdade, né? O que adianta servir a Deus? Que Deus é esse que me deixa passar por lutas e provações? Essa é a tentação de Satanás muitas vezes para nós. Olha lá, deixa isso. Abandona essa fé, viver assim. E muitas vezes isso nos confunde. Abacuque era um homem infiel, mas ele começou a olhar para as nações que estavam prosperando e ele fala assim, ué, o que está acontecendo aqui? Nós somos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo privação e esse povo idólatra está prosperando, até que Deus desmascara para mostrar o juízo, falar assim, um dia o juízo virá sobre eles. E aí ele entende, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê o fruto da vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus está mostrando para ele que o juízo chegará sobre essa vida. Aqueles que desprezam, a riqueza não está nesse mundo, e Satanás, ele nos seduz, e ele pode armar armadilhas. Quando você vai ler Efésios capítulo 6, ele fala que ele está armando armadilhas. Eu já falei sobre Efésios aqui. O que é armadilha? Armadilha é aquele objeto que eles colocam para te enganar, né? Na minha época de juventude, quem conhece arapuca aqui? Já ouviu falar em arapuca? Aquele dispositivo de bambu, de galho, né? Era um menino no interior de São Paulo, armava arapuca, colocava um galinho verde, aí colocava ali um milho, né, para pegar alguma coisa, a gente colocava ali para atrair a presa, né? Quando ele, o pássaro, enfim, que você queria pegar, ele tocava no dispositivo, a arapuca caía, a gente pegava a armadilha. E sabe por que a pessoa cai na armadilha? Porque nem muitas vezes é tão nítido assim que é uma armadilha. Porque se fosse, não caía. Quantos já foram enganados aqui? Você já enganou também? Não precisa levantar a mão não, tá? Quantos foram enganados? A pergunta é, sabe por que você caiu no engano? Porque não era tão óbvio assim. É simples assim. No máximo, quando você descobre que foi enganado, você fala assim, rapaz, eu desconfiava, hein? Sei, a orelha queimou, alguma coisa aconteceu. Mas caiu na armadilha, caiu no engano. É a mesma coisa, o diabo, ele se apresenta muitas vezes nos enganando, parece que é bom, não tem nada a ver, todo mundo faz. Não, ele fala assim, olha, eu vou enviar para fortalecer a fé de vocês, para que vocês não caiam na sedução de Satanás. E muitas vezes, querido, quando o bicho pega, a gente quer dar um jeitinho brasileiro.
Quando a coisa pega a situação, aí você olha assim, o único meio de resolver esse problema é ofendendo a Deus. Ah, mas o que é uma ofensa a Deus, né? Vamos lá fazer. E muitas vezes nós somos seduzidos a fazer aquilo que desagrada a Deus, justamente no tempo difícil. Então permaneçam firmes no Senhor. Ele fala assim, eu vou enviar aí Timóteo para que ele fortaleça vocês. Em Pedro também, nós lemos 1 Pedro 5,8, que o diabo é o nosso adversário, anda ao nosso redor, procurando a quem? Devorar. Ele fica só procurando as nossas fraquezas. Ele está o tempo todo esperando para nos atacar. Esse inimigo, ele não dorme, ele fala, olha, eu vou enviar Timóteo para que vocês sejam fortalecidos e vocês não caiam aí na sedução de Satanás. E Timóteo aqui, depois ele vai voltar para Paulo. Então a preocupação de Paulo era o seguinte, eu não posso ir, já fui arrancado de vocês, fui proibido por Satanás, mas eu não contento com isso, eu sigo com a vontade de saber como estão os meus irmãos da fé. Sabe o que ele faz? Pega o seu discípulo querido, que é Timóteo, e envia Timóteo para fortalecer aqueles irmãos. Olha o amor de Paulo por esta igreja. Só que agora Timóteo volta. E Paulo já estava ansioso para saber como estava a fé dos seus irmãos. Agora no versículo 6, então, Timóteo volta com a notícia. Olha só o que vai dizer o apóstolo Paulo lá. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos o quê? Boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos o quê? Vê-los. É como se, eu fico imaginando Paulo aqui, porque Paulo já não aguentando mais, ele fala que envia Timóteo. Ele estava dando um jeito, irmãos. Ele estava, só se tivesse muita coisa para acontecer e não tivesse uma possibilidade de enviar ninguém. Mas Paulo não se contentou. Fui arrancado, eu posso voltar de novo e ser perseguido, não importa. Ele tentou e Satanás impediu por 2 vezes. Mas Timóteo pode. E Timóteo era um servo amado. Timóteo, ele estava à disposição do reino. Timóteo vai. E aí eu fico imaginando agora que Timóteo está voltando e Paulo esperando, ansioso, esse homem chegar. E aí eu fico imaginando agora ele voltando e Paulo avistando ou encontrando com Timóteo. Falei, ei Timóteo, me conta, vai. Como é que está a vida daqueles irmãos? E aí ele fala, ele deu boas notícias, ele acabou de chegar. Parece que Paulo aqui não esperou muito tempo quando ele recebe a notícia para enviar de novo a carta. Porque ele fala, olha, agora ele acaba de chegar da parte de vocês, ele traz boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. É como se Timóteo chegasse e falasse assim, Paulo, fica tranquilo, você tem que ver o amor e a fé daqueles irmãos. Você estava preocupado que eu fosse fortalecê-los a fim de que eles não fossem seduzidos por Satanás. Eu quero falar para vocês, uau, a fé e o amor daqueles irmãos se fazem conhecidos em toda a região. Lembra que nós passamos no capítulo 1? Essas notícias que Paulo está falando a respeito, foi Timóteo que trouxe. E aí fala aqui, olha, a respeito do amor. E aí muito mais que isso, não amor só que vocês exercem entre vocês, o amor que vocês têm por nós também. Assim como nós temos amor por vocês. E a fé aqui, queridos, que Timóteo traz daqueles irmãos, é a confiança que eles tinham em Deus. A fé é confiar, lembra? Confiar em Deus. Em outras palavras, é como se Timóteo falasse assim, Paulo, lembra que você pregou e nós estávamos no meio deles? Eles confiaram na palavra, mas eu quero falar para vocês que eles acreditam ainda, eles continuam confiando nessa palavra. Lembra que eu falei que a fé, a palavra, ela opera com eficácia naqueles que creem. E o verbo ali que nós estudamos na pregação passada é um crer continuamente. Eu acreditei ontem, a palavra pregada hoje eu acredito, amanhã eu leio, eu acredito de novo. É seguir acreditando na palavra de Deus. É como se Paulo chegasse e falasse assim, uau, eles continuam acreditando que a palavra é a palavra de Deus. Essa é a fé que eles tinham. E era uma fé operosa que nós já passamos no capítulo 1, versículo 3, que ele diz lá que o trabalho que resulta da sua fé, ou seja, a fé firme deles, daqueles irmãos, era um sinal que eles continuavam acreditando no Senhor e que eles não tinham sido abalados pelas tribulações ao seu redor. E o fato de quanto mais nós confiamos na palavra de Deus, menos nós ficamos atribulados. Menos. O mundo está quebrando o pau lá fora, mas quando nós resolvemos de fato confiar que aquilo é uma verdade, que isso vai trazer benefício para nós. Mesmo que você não acredite, deixa eu falar um negócio para você, mesmo que você não acredite na palavra de Deus, ele vai cumprir mesmo assim, ele não depende de você para isso. Agora o problema é quando a gente não resolve confiar, quem fica atribulado é nós. E aí Deus tem que falar para nós, calma, confia em mim,
Se eu falei que eu vou fazer, independente da nossa desconfiança, ele vai cumprir a palavra dele, amém? Porque ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então continue confiando na palavra de Deus. E eles não foram abalados e seduzidos por Satanás justamente porque confiaram na palavra de Deus. E fala também que eles tinham amor aqui. Timóteo, ele traz boas notícias desse amor. Aquela comunidade ali, queridos, eles amavam uns aos outros. No capítulo 1, no versículo 3, ele já havia falado, né, elogiado, que eles tinham uma fé, um amor que era um esforço motivado pelo amor e a esperança. Aqui agora Paulo não fala da esperança, o que Paulo fala aqui e Timóteo traz a notícia é somente do amor e da fé. Então o amor daqueles irmãos era um amor que se esforçava, eles continuavam amando uns aos outros, mesmo em meio à perseguição. E um amor que se esforça, eu tenho falado disso, é justamente isso. Às vezes num momento difícil nós temos a tendência de focar em nós somente e achar que o nosso problema é o maior do mundo. Isso acontece muitas vezes com a gente e a gente acaba esquecendo de dar o amor. Ele fala, não, aquela comunidade ela tinha um amor mútuo. E aí ele vai dizer no versículo 7 e 8: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação ficamos animados quando soubemos da fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão o quê? Firmes no Senhor. É como se Paulo recebesse aquela notícia e falasse assim, irmãos, mesmo eu sofrendo tribulação também, essa notícia para mim foi um alívio. Paulo já tinha as lutas dele, e Paulo também estava angustiado para saber como aqueles irmãos estavam. E aí ele fala no versículo 8, quando Timóteo fala da fé que vocês têm, ele fala aqui, pois agora vivemos. É como se cobrasse o ânimo dele. É como se levantasse o apóstolo Paulo. Por quê? Por conta dessas boas notícias. E esse deve ser o tipo de amor apropriado por todo cristão. E olha só que interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Vou pedir para a nossa irmã Leni ler para nós. 1 Coríntios 12, 26. Olha o que vai dizer ali a respeito do amor que nós deveríamos ter uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regocijam. Uau. Quem escreve 1 Coríntios? Paulo. O apóstolo Paulo. Então Paulo é aquele teólogo que fala, mas vive. Então Paulo, quando aquela igreja estava ali, ele estava com medo de que eles estivessem sofrendo opressão e a fé deles fosse enfraquecida, eles fossem seduzidos por Satanás, ele estava atribulado. E ele envia Timóteo. Mas aí a notícia chega. Uau, a fé deles, o amor, Paulo, você tem que ver. Aí Paulo respira. E aí Paulo fala que agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. E é justamente isso que Paulo está fazendo. Quando o membro sofre, eu sofro junto. Aqueles irmãos devem estar angustiados, eu estou sofrendo com meus irmãos. Quantas vezes, queridos, a gente não sofre no coração quando um irmão está sofrendo, e é duro quando o irmão sofre e você não pode fazer muita coisa pelo irmão. É isso que Paulo estava fazendo. Eu não posso ir, né? A irmã Leni esteve internada por um tempo, ninguém pode visitar a irmã Leni. Mas nós estávamos com ela no espírito ali, né? Junto com a família dela, entendendo isso. Mas aí quando soubemos da notícia, tudo bem, traz aquele alívio, aquela alegria. A mesma coisa, o corpo de Cristo deve ser assim. Quando uns sofrem, todos sofremos juntos. E quando vem uma boa notícia, todos se alegram. É justamente isso que Paulo fala, e é o que ele fala em 1 Coríntios 12, 26. Se um sofre, todos os membros sofrem. E quando um é honrado, eu me entristeço? Não, eu me alegro com ele. Amém? Essa é a igreja cativante. A igreja cativante é aquela igreja que tem que ter esse sentimento do apóstolo Paulo, de preocupação pelo próximo. E quando você receber uma boa notícia de um irmão chegado, se alegra com ele também. Esse é o sentimento, esse é o amor. E aí é isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. E olha só, tentando expressar a sua alegria. Se você saiu, volte no versículo 9. Paulo vai tentar expressar a sua alegria no versículo 9. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Falando assim, Paulo quer declarar aqui que ele não tinha uma expressão para agradecer por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dos seus irmãos. Já se deparou com aquela cena que você tenta agradecer a Deus por alguma coisa, você não encontra palavras.
Você fica tentando achar palavras e aí você não acha, aí você fala, não, Deus, eu acho que eu vou cantar, e aí você canta. Não, Senhor, eu acho que eu vou adorar, eu vou me ajoelhar. Você não encontra a expressão de alegria para agradecer a Deus. É a mesma coisa quando você recebe algo da parte do irmão e você não sabe nem o que dizer. Irmão, não sei nem o que dizer. Eu não tenho palavras para agradecer o que você está fazendo por mim. Paulo fala isso para Deus. Senhor, como eu posso agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida de vocês? Paulo não encontra palavras, ele tenta ali expressar essa alegria. E aí no versículo 10 e 11, mesmo recebendo boas notícias aqui sobre a fé desses irmãos, Paulo ainda quer muito vê-los. Paulo não se contenta, ele simplesmente poderia, eles estão bem, Timóteo, agora eu vou dormir tranquilo, louvado seja o Senhor. Ele fala, não, eu ainda quero ver esses irmãos. Ele fala no versículo 10, noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. E aí, olha só para quem que ele vai apelar então, que o próprio Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus prepare o caminho até vocês. E Paulo ele apela, quando depende de Paulo, olha que interessante, quando depende de Paulo, ele fica na dependência de Deus, mas ele se move. Mas quando Paulo entende que ele não pode se mover, ele ora para Deus. Ele depende só de Deus. Tem coisa que nós fazemos, podemos fazer e se colocamos diante de Deus. Se eu posso ir, eu vou orando a Deus para que me encaminhe, amém? Mas Paulo não podia ir. Mas ele não se contentou. E aí ele fala que dia e noite ele insistia. E essa palavra aqui, queridos, a ideia é que Paulo orava insistentemente. Sabe quando seu filho quer um negócio e ele fica, dá, amanhã. Ah, bom, amanhã, pai. Aí chega amanhã, dá de novo, dá. Quando você não dá para ele, ele fica. Mas você falou que ia dar, Aí você tem que dar para ele parar de falar. Promete uma coisa pro seu filho para você ver. Quando você fala para ele fazer um negócio, ele não lembra não. Ah, falou, pai? Esqueci, não vi. Mas quando você promete um negócio para ele, não esquece nunca mais. Não dá não para você ver. E vai ficar no seu pé lá. Ele fala insistentemente, eu falava, Deus, me leva para lá, me leva. É como se ele estivesse aqui implorando para Deus. É como se ele estivesse na barra assim da camiseta de Deus, puxando assim, Deus, estou aqui, hein? Me leva para lá. E insistentemente, dia e noite, aqui, dia após dia, ele orava para Deus. Olha só a intensidade desse irmão. É justamente isso, quando nós queremos alguma coisa, nós insistimos, irmão. Mas nós insistimos. Só se Deus falar mesmo, bem nítido, e cantar com o alto-falante, não quero, aí você talvez entenda. Mas quando a gente quer algo de todo o coração, nós insistimos. Quantas coisas nós oramos até hoje, não recebemos resposta de Deus, mas continuamos, Deus, eu imploro, eu quero, eu imploro no Senhor. Ele fala assim, qual era o desejo de Paulo? Eu quero ver meus irmãos. E olha que Paulo poderia ser preso nessa cidade. Olha que Paulo aqui, ele já era conhecido, ele saiu fugido, ele poderia voltar e correr risco, ele não estava interessado. Fala assim, eu quero ver os meus irmãos. Por isso aqui que o próprio Deus e Pai prepare o nosso caminho. É interessante que no final do versículo 10, Paulo vai falar algo interessante. Ele sim queria ver os seus irmãos. Mas ele fala aqui que dia e noite ele insistia para ver esses irmãos no versículo 10 e também suprir o quê? A falta da sua fé. Olha só que interessante. E olha só que ele está falando de uma igreja que nós já passamos desde o capítulo 1. Era uma igreja impressionante, irmãos. A fé desses irmãos era uma fé conhecida na região. E quando Timóteo vai para lá, porque Paulo estava preocupado que eles tivessem a sua fé minada, Timóteo volta com a boa notícia e fala assim, Paulo, você tem que ver a fé desses irmãos. Só que Paulo ele compreende que isso não é necessário. Então entenda uma coisa, você pode ter a fé que for hoje, você ainda não chegou a alcançar o ideal. Amém? Você precisa ter a sua fé trabalhada. Você precisa crescer. Você pode chegar uma hora e falar assim, já cheguei no top, hein? Agora eu estou tranquilo, não preciso mais crer não. Ele fala que, olha, quero visitar vocês. Ele fala no versículo 10. Qual que é o intuito disso? De suprir o que falta da sua fé. Isso é porque eles tinham uma fé, queridos, que era uma fé que acreditava de fato. Mas eles precisavam crescer. Ou seja, não haverá tempo nessa terra, queridos, que a nossa fé nunca mais precise ser trabalhada. Enquanto você estiver aqui respirando, a sua fé precisa ser trabalhada. Ela precisa crescer dia após dia. E mesmo aqui, olha só o que ele vai dizer em respeito ao amor, não somente à fé. No versículo 12 ele vai dizer que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Ou seja, queridos, não somente a fé. Isso, a igreja já estava dando testemunho da fé, que era uma fé assim que alegrava o coração do apóstolo Paulo.
E o amor desses irmãos uns pelos outros, então. Só que Paulo fala, olha, eu quero visitar vocês para que vocês continuem crescendo na fé, mas também que vocês agora continuem crescendo no amor. E a ideia aqui, quando ele fala de crescer no amor aqui, é uma oração que Paulo faz aqui. É isso aqui que é interessante. Paulo, quando ele ora para que Deus os leve, para que ele pudesse ver o seu irmão, agora Paulo também ele quer ir, mas ele está orando pelo seu irmão, aí a partir do versículo 11, para falar que, nessa ideia aqui de que o amor venha transbordar na vida deles. O que você entende por transbordar? Se eu pegar essa garrafa aqui, não sei se dá para ver com o rótulo, mas ela não está cheia. Se eu falar que eu quero transbordar essa garrafinha, o que eu tenho que fazer? Enchê-la, né? Ok, ela agora não está cheia, correto? Então, ele fala que o amor de vocês tem que não só chegar ao top, ele tem que ficar derramando. Ou seja, ele tem que fluir. O amor de vocês, eles precisam crescer a tal ponto. Ele não tem um top, ele vai começar a transbordar. Que o amor de vocês chegue a transbordar uns pelos outros. Isso é porque aquela igreja amava. Então não chegará um momento na nossa vida que nós falamos, eu já amei o suficiente, não amo mais, não. Amando, aperfeiçoando no amor, dia após dia, a ponto que esse amor transborde. E o maior de todos os mandamentos é o amor. Olha só que interessante, os dons espirituais sem amor não valem nada. Depois, quando você for ler 1 Coríntios 13, ele fala sobre isso. De nada vale se você não tiver amor. E o zelo doutrinário sem amor não agrada o Senhor Jesus Cristo. Quando você vai ler Apocalipse 2, versículo 4, a igreja em Éfeso era uma igreja que trabalhava, eu já tenho comentado com isso em um dos nossos estudos, mas era uma igreja que fazia sem amor. É a igreja que já estava no automático, a gente já faz porque já aprendeu a fazer e vamos fazer do jeito que a gente aprendeu. Não, mas era desprovida de amor. Então o amor ele precisa estar em nós, primeiro porque ele é o grande mandamento. E nos dons espirituais que nós estamos trabalhando, se ele não tiver amor, de nada valerá, diz 1 Coríntios 13. E até mesmo o zelo doutrinário, que a gente tanto luta, que nós devemos ser fiéis à palavra, se ela não for acompanhada de amor, não vale nada. E essa comunidade era uma comunidade cativante justamente porque eles demonstravam o amor, amém? E é isso que eles faziam. E olha só que interessante, Paulo havia orado aqui no versículo 12 para que o amor crescesse, que o amor precisava crescendo. Agora vai comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Na segunda carta que Paulo escreve a esta igreja, talvez 2 anos, 3 anos no máximo depois de ele escrever essa carta, ele escreve a segunda de Tessalonicenses. Eu vou pedir para a nossa irmã Nayara ler 2 Tessalonicenses 1:3, por favor, irmã. 1:3, por favor. Irmãos, cumpra-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Uau. Então, quando a primeira carta, no versículo 12, Paulo ora para que o amor transborde e a fé deles sejam acrescentadas. Mas quando você chega na segunda carta, que Paulo escreve na segunda, Paulo ele percebe que o amor deles e a fé havia evoluído e não regredido. Ele fala assim, olha irmãos, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Então Paulo havia percebido da primeira carta à segunda que de fato eles estavam crescendo na fé. E esse é o sentido de uma igreja cativante, não ela chegar num top e falar, já chegamos aqui, não. Ela precisa crescer em fé e ela precisa crescer em amor, amém? E é isso que ele diz, e ainda no versículo 12, se você saiu de lá, ele fala que não somente uns para com os outros, mas que o nosso amor deve ser para com todos, ou seja, nós somos chamados a amar até os nossos inimigos, queridos. Jesus disse lá em Mateus 5,44, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então você percebe que era o amor pelos irmãos, mas se ele não é um cristão, como eu trato ele? Não, ame. O amor não depende se o irmão é cristão ou não. O amor é a marca do cristão, amém? Versículo 13 ainda, Paulo vai orar aqui correndo para o final, olha o que ele vai dizer no versículo 13. A oração de Paulo, que ele, referente a Deus, que ele fortaleça o coração de vocês para serem o quê? Irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus
santos. Então Paulo ora para que Deus fortaleça o coração, que seja aí o nosso interior, o centro das nossas vontades. Ele orava para que esses irmãos vivessem de maneira irrepreensível e santa diante de Deus e Pai. Então a santidade, ela é marca do cristão, ela precisa ver santidade. É interessante que ele fala que essa oração, ele ora a Deus, porque tanto é uma responsabilidade nossa buscar a santidade, quanto uma capacitação de Deus. Por isso que ele ora a Deus. E nós oramos, quantas vezes nós oramos, né, que nós estamos lutando contra o pecado e você fala, Senhor, me ajuda. Justamente isso, você está lutando contra ele, contra as suas forças, mas ao mesmo tempo você coloca diante de Deus para que ele te ajude. E Paulo sabia disso, por isso que ele fala que Deus fortaleça o coração de vocês para que sejam irrepreensíveis. De que maneira seja irrepreensível? Em santidade. E essa santidade, ele fala aqui, interessante que ele fala que é diante de Deus. Por que é diante de Deus, queridos? Porque ele está interessado de fato no nosso coração. E aquilo que Jesus havia repreendido os fariseus, que eles eram santos diante dos homens, mas não no coração. O coração deles era como um sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas Deus estava olhando para o coração deles. E quando nossa santidade é diante de Deus, é de fato, nós fazemos independente de quem nos vê e onde nós estamos. Né? Deus conhece o nosso coração. Nós não vamos ali somente diante dos holofotes tentar viver uma vida santa. Se eu estou sozinho e for tentado, eu tenho que buscar viver uma vida santa. Ninguém está vendo, meus pais não estão vendo, ninguém está vendo, não importa. Eu faço diante de Deus. Todo lugar que eu estou, Deus está ali, tanto me protegendo, quanto também me exortando. E é diante dele que nós devemos viver. E ele fala que ele ora para que isso seja constante até a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, não seja algo esporádico, seja contínuo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Eu quero concluir com algumas aplicações aqui à palavra de Deus. Primeiramente, queridos, seja um cooperador no avanço do Evangelho e na edificação da igreja. O que é um cooperador? Você é um ministro, você coloca serviço, e quando você serve a obra, é a Deus que você está servindo, amém? Quando você se coloca na disposição de servir um irmão, é a Deus que você está servindo. Nós precisamos aí fortalecer a nossa fé para não sermos abalados pelas tribulações. Talvez você viva o melhor dia, não ignore, continue fortalecendo a sua fé, continue na leitura da palavra, continue em oração, porque o dia mau ele conhece o endereço da sua casa. As tribulações vêm sobre a nossa vida. Satanás, o inimigo das nossas almas, está armando ciladas. Ele está lutando dia após dia, tentando minar a nossa fé. E também que você seja um instrumento de Deus no aperfeiçoamento, na edificação da fé do seu irmão. Seja um instrumento de Deus. Nós precisamos também aqui, queridos, amar uns aos outros. Amar primeiramente é o maior mandamento de todos eles. Os dons espirituais sem amor, eles não valem nada. Nós fomos chamados para amar tanto o nosso próximo, quanto amar aqueles também que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E viva de maneira irrepreensível, busque viver de maneira irrepreensível e santa diante de Deus, porque Ele conhece o teu coração. Orem a Deus se você luta contra pecados. Eu costumo falar isso quando eu falo de santidade e pecado. Deus conhece o seu coração, né? E talvez você pense assim: eu não preciso orar para falar a Deus qual é o meu problema, porque Ele já sabe. Não dê nomes aos seus pecados. Quando você estiver sozinho no seu quarto, não precisa ir para a esquina e gritar quais são as suas aflições. Claro que existem fardos que nós acabamos compartilhando com irmãos nossos, eles nos ajudam a vencer pecados, eles caminham com a gente para a gente saber que não está sozinho. E Deus coloca essas pessoas do nosso lado. Se você não tem um companheiro de lutas, procure, peça a Deus, ore a Deus. E se faça essa pergunta também, se você não tem sido um companheiro de lutas para alguém. Eu tenho por certo que dentro da comunidade evangélica, seja ela aqui, seja nesta cidade ou de outra cidade, as pessoas estão falecendo, estão padecendo na sua fé. As pessoas precisam de força. Se você conhece um irmão que está passando por lutas, mande uma mensagem para ele, ligue para ele, se ofereça ali para estar orando com ele. Nós precisamos. Também eu quero orar neste momento, quero convidar você a ficar de pé.